Muito bem, a gente tem acompanhado aqui no Epoch Times a notícia nos últimos dias de que, enquanto a China detém um imenso aparato de vigilância, um sistema repressivo nas redes e por toda a sociedade de fato, se estendendo até o macabro sistema de crédito social para censurar e vigiar aquilo que fazem seus cidadãos. Bem, num mundo com tecnologia em rápido desenvolvimento e um debate intenso sobre liberdade de expressão, o exemplo do regime chinês é uma coisa que traz calafrios para os amantes da liberdade de expressão mundo afora. E é o exemplo que vem no debate quando a gente busca discutir esse assunto no seu caso mais extremo de repressão. Agora, o que a Associated Press e a Universidade de Yale revela é que houve esforços para a exportação de sistemas similares, de ferramentas similares, para que algo assim fosse implementado no exterior. A gente começa pelo seguinte, aí a gente vê a seguinte investigação da Associated Press. O Vale do Silício permitiu uma detenção e vigilância em massa brutais na China, segundo documentos internos, mostrando como a tecnologia ocidental foi também utilizada para permitir o uso desse regime. A coisa se volta quando a gente fala aí sobre esse relatório de Yale, o golpe da internet, um estudo que pontua como a forma de o regime chinês instrumentalizar sua tecnologia pode estar presente além de suas fronteiras. Para ajudar a gente a entender exatamente do que se trata, eu recebo agora a nossa editora de China, Emanuele Coure, ela que está observando assuntos de Eurásia aqui no Epoch Times Brasil. Vamos lá então, boa tarde, Manu. A gente estava vendo aqui esse estudo então da Universidade de Yale e ainda essa reportagem, essa investigação da Associated Press sobre como tecnologia ocidental foi amplamente utilizada pelo regime chinês na confecção de um aparato sensório, como eu dizia, de dar calafrios quando a gente fala das possibilidades totalitárias que existem por aí. E é necessário, claro, como imprensa, editorializar esse ângulo e falar sobre o quanto é uma coisa premente a gente está falando a respeito do assunto. Explica pra gente o que é revelado por esse estudo de Yale e o que a gente sabe quanto à possibilidade de um sistema pronto para exportação do regime chinês com censura, o que o relatório traz à tona. Perfeito, Marcos. Então, só para esclarecer, trazer mais detalhes, na verdade, o relatório foi elaborado principalmente pelo Intersec Lab, que é um laboratório de pesquisa em segurança, juntamente com, na verdade, algumas instituições de direitos humanos. O mais interessante foi como eles obtiveram essas informações, que foi através de vários documentos vazados, mais de 100 mil documentos vazados da empresa chinesa que está exportando essa censura, que é a GED, conhecida como GED. Até um detalhe interessante de eu trazer aqui, já vou trazer mais detalhes sobre como funcionaria essa tecnologia que eles estão vendendo. Algumas pessoas familiares com essas tecnologias de censura do Partido Comunista Chinês deram entrevistas para o Epoch Times americano, dizendo que provavelmente este vazamento aconteceu de forma intencional. Isso porque existem muitos detalhes sobre esses documentos, muitos detalhes internos que seriam muito difícil de realmente terem vazado de uma forma tão espontânea, realmente, que não fosse um vazamento intencional da empresa. Então, claro, só trazendo análise para a gente entender, ter uma perspectiva disso, de que talvez realmente seja o objetivo dessa empresa de divulgar essas informações. Agora, trazendo para a gente mais... Perdão, Marco, se você quiser acrescentar alguma coisa. Não, perfeito, Manu. Eu pedi precisamente para a gente entender o que é, então, que essa GED, como ela trabalha, o que era essa questão que está sendo exportada, mas pode seguir o raciocínio, perfeito. Perfeito. Era só para deixar claro para o público, porque realmente são muitos documentos, né? Mais de 100 mil documentos, como eu comentei. Bom, então, basicamente, o que essa empresa chinesa está fazendo? Eles replicaram o modelo de censura, de controle social ou até mesmo controle da internet que o Partido Comunista Chinês tem utilizado nos últimos anos e, a partir dessa réplica, eles estão vendendo este modelo para outros países. Entre os países já confirmados que compraram essa tecnologia, a gente tem Cazaquistão, Etiópia, Paquistão, Mianmar. Além disso, existe um outro governo que eles não conseguiram identificar ainda. Então, basicamente, o que essas tecnologias que eles vendem fazem é basicamente censurar os usuários, a população daqueles governos, ou até mesmo, por exemplo, rastrear as atividades daquela pessoa. Por exemplo, um dos exemplos que eles trazem neste relatório é que eles podem rastrear em tempo real quais pessoas estão em quais lugares. Então, por exemplo, se existe um acúmulo muito grande de pessoas em uma determinada região, os aplicativos que são vendidos através dessa tecnologia, eles vão identificar que possivelmente algum tipo de manifestação esteja acontecendo ali. Então, a partir disso, o governo pode tomar medidas para desmobilizar aquele tipo de manifestação e rastrear as pessoas que estavam
estavam participando. Além disso, se essas pessoas, outro aplicativo, por exemplo, poderia fazer com que o governo tivesse acesso a que tipos de website as pessoas estão acessando. E se fosse algum tipo de página que o governo não quer que essa pessoa acesse, então eles poderiam bloquear. Além disso, eles teriam rastreio também, por exemplo, do uso de VPN, que é aquele serviço para tentar não ser afetado realmente para censura, para tentar desviar dessas censuras governamentais, entre outras coisas. Só um esclarecimento breve, eu comentei aplicativos, isso porque essa empresa venderia vários aplicativos e várias tecnologias diferentes. Inclusive, algumas dessas tecnologias, elas poderiam ser moldadas ao gosto do cliente. Então, só para a gente entender que é realmente uma questão muito vasta que eles estão vendendo e realmente muito personalizado para cada tipo de uso. E, inclusive, só para destacar aqui, por exemplo, a Etiópia é um país que já tinha realmente um histórico muito grande de restringir as comunicações da população, inclusive em uma região, eles chegaram a deixar a população, depois de uma guerra civil que eles tiveram ali, 2 anos sem nenhum tipo de comunicação. Isso, na verdade, se intensificou de acordo com o relatório, depois que essa empresa começou a vender para a Etiópia essa tecnologia de censura e também, né, de análise da população. Manu, para a gente sair e ir um pouco mais para o específico, então teria a capacidade de, essencialmente, detectar, independentemente de qual fosse a rede social, se está usando, sei lá, Facebook, Twitter, o que quer que seja, rastrear a pessoa individualmente, as contas transversalmente em várias redes e tentar tolher o discurso digital dessa pessoa, mas isso também tem outras implicações, não sei, e se a gente está falando fisicamente, questão de conexão com câmera de segurança, ou é uma coisa que se restringe ao espaço digital, à questão online? Marcos, na verdade, existe todo tipo de tecnologia. Como eu comentei ali, eles não estão vendendo, não é apenas um aplicativo, são, na verdade, vários aplicativos, várias tecnologias que, combinadas, elas têm diferentes funções. Então, por exemplo, uma das tecnologias pode rastrear aonde aquela pessoa está, que foi o que eu comentei, por exemplo, de conter protestos, porque eles conseguem realmente rastrear a geolocalização da pessoa e conectar, a partir dos dados do celular, saber realmente que pessoa está em cada lugar. Além disso, eles têm algumas outras tecnologias que realmente são para bloquear o conteúdo que a pessoa está utilizando no celular, para identificar se a pessoa está utilizando o VPN, entre outras tecnologias. Então, é muito abrangente e justamente por isso que é tão assustador e justamente por isso que é essa questão de uma réplica do modelo de censura do Partido Comunista Chinês. Porque, claro, a atuação de empresas chinesas ajudando outros países em censura, a gente já viu acontecendo, como, por exemplo, a ZTE, que atuou na Venezuela, criando algumas identidades virtuais que ajudavam o governo, por exemplo, a censurar alguns tipos de benefícios que as pessoas poderiam ter, barrar alguns tipos de benefício, ou, por exemplo, a atuação da Huawei ali em Cuba. No entanto, por que isso chama tanta atenção e por que é diferente? É justamente por conta dessa ampla gama de funcionalidades. Além disso, se um país pedir para essa empresa, para a GED, que eles querem uma determinada função específica para rastrear os indivíduos ou para censurar eles de alguma maneira, então essa empresa pode fornecer esses serviços. Manu, para a gente encerrar, também tem uma questão que eu queria trazer à tona. Você falou que alguns analistas ouvidos pelo Epoch Times, eu também estava aqui me informando com o pessoal, tô aqui na matriz, né, o fundo, a janela do escritório dá para o Capitólio, né? Esse fundo aqui da Casa Branca, esse aqui é virtual, mas de toda forma, estou tendo a oportunidade agora, para quem acompanha o nosso conteúdo, de estar fazendo a cobertura aqui dos Estados Unidos e conversar com o pessoal da matriz e, de fato, eu estava também conversando a respeito desse assunto de que parecia ter sido um vazamento intencional. Isso é um boato que há de que pode ter algum tipo de ruptura, algum tipo de motivo para alguém dentro do Partido Comunista Chinês querer fazer um vazamento dessa magnitude. Porque num regime fechado, 100 mil documentos, mais 100 mil documentos vazarem, que dão a entender questões como a exportação disso e tantos outros assuntos que vêm à tona, não é uma coisa corriqueira. Então, a gente tem mais alguma informação e qual é a apuração que você traz de especialistas em termos de análise, qual é o debate público quanto a porquê desse vazamento agora, e isso pode ter de alguma forma sido intencional por algum tipo de facção dentro do Partido Comunista Chinês ou algum tipo de descontentamento com a estrutura envolvida nisso tudo. Perfeito, Marcos. Bom,
Trazendo, na verdade, a análise desses especialistas, eles ainda não chegaram em nenhuma conclusão propriamente dito, como eu te comentei, eles chegaram a comentar para o Epoch Times que eles acreditam que este vazamento seja intencional, justamente por conta da especificidade dessas informações muito difíceis de serem obtidas, até mesmo, por exemplo, como todos esses equipamentos, todas essas tecnologias que são vendidas pela empresa funcionam. Então, são muitos detalhes para realmente terem vazado sem querer, de acordo com eles. No entanto, assim, agora já destaco aqui que é a minha análise, que foi a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu li realmente a análise desses especialistas de que poderia ser proposital. Eu imagino que talvez algum próprio interesse dessa empresa de que os outros governos que têm interesse nesse tipo de tecnologia realmente saibam que eles têm esses serviços disponíveis. Porque, para mim, na verdade, poderia ser o principal objetivo. Eu tenho dificuldade, inclusive, de entender alguma outra razão por trás disso, até porque o relacionamento dessa empresa, de acordo com o relatório, é um bom relacionamento. Essa não é uma empresa estatal, para quem esteja se perguntando, não é uma estatal chinesa, no entanto, possui laços muito próximos com o Partido Comunista Chinês, tanto que esses dados coletados pela empresa por esses governos, eles são enviados diretamente para a China. Claro, vale destacar aqui que as legislações chinesas já fazem com que as empresas chinesas precisem enviar esses dados para o Partido Comunista Chinês. No entanto, neste caso, elas acontecem de uma forma mais direta. Isso porque esses dados são enviados para alguns centros de pesquisas sociais dentro da China, para alguns institutos de ciências bem grandes dentro da China e que são controlados diretamente pelo Partido Comunista Chinês. E até vale destacar que este relatório traz à tona que esses dados que são enviados para esses centros de pesquisas, que eles poderiam e provavelmente são utilizados por estudantes nesses centros acadêmicos para estudar como elaborar melhor essas tecnologias de censura. Então, para a gente entender que a conexão ali é bem grande, então, com certeza, teria uma aprovação do Partido Comunista Chinês para essa empresa atuar. Então, na minha perspectiva, agora eu já destaco que a minha análise, se esses documentos foram vazados, com certeza foi de propósito, com certeza foi com o aval do Partido Comunista Chinês. No entanto, a gente ainda não tem certeza de qual foi o motivo. Perfeito, obrigado pela análise, Manu. Para trazer aqui a substanciação do que a gente estava falando, leis de segurança nacional e contra-espionagem de 2017 e 2021 da China, os dados teriam que ser cedidos pelo regime chinês se solicitados. E ainda complementando, a gente tem aqui então um dos especialistas ouvido pelo Epoch Times, o Bill Xia, que falava a respeito disso. Nas palavras dele, a informação vazada foi em larga escala. Isso também é o que temos visto pelo último 1 ano ou 2, com muitos expondo o PCCH, o Partido Comunista Chinês, vindo da China. O Bill Xia, então, esse mesmo especialista, continua dizendo: a informação vazada sobre muitas pessoas, muita gente interna, tem sido dissuasória para todos os envolvidos. Os documentos mencionam muitos nomes, incluindo análise específica de software e relatos específicos de vários indivíduos. São detalhes demais que foram divulgados. Então, dizendo que isso deveria ser uma coisa interna, com tanta coisa assim específica sendo divulgada. Perfeito, pessoal. Muito obrigado, então. E, Manu, você fica conosco para a gente fazer um convite para o pessoal. Ó, a minha cópia está fechada. Aí no escritório, não sei se está com uma cópia na mão. Eu tá também aí. tenho a minha cópia, Marcos. Ó, aí. Então, pessoal, lembrando, quem estiver assinando a Epoch TV vai estar recebendo os 9 comentários sobre o Partido Comunista. Ó, a minha cópia está plastificada, que está fechada aqui, Manu, mas se você fizer aí na luz, dá para ver que a capa é em alto relevo. Se você balançar aí. Não sei, Deixa eu tem ver que se eu consigo aproximar aqui. Não, tem que balançar contra a luz. Bom, aí já estamos... Aqui, agora sim. Aí, agora sim. É uma edição muito especial. Então é isso, pessoal. Os 9 comentários sobre o Partido Comunista Chinês. O Epoch Times, que é fundado por sobreviventes do regime, está trazendo para o Brasil essa mega série editorial que mudou o debate sobre direitos humanos no mundo ao longo dos últimos 21 anos. Nós que somos uma organização fundada por sobreviventes de perseguição religiosa na China e detemos, na nossa edição em mandarim, o principal veículo em chinês que não é controlado pelo regime, estamos orgulhosos de trazer a série 9 comentários sobre o Partido Comunista para o Brasil. Essa série circula na China desde 2004 de forma clandestina e levou ao maior movimento de direitos humanos da história. Mais de 450 milhões de chineses que renunciaram juramentos ao partido, seja os que se filiaram ou os que entraram nas organizações satélite, Jovens Pioneiros, Liga da Juventude Comunista. Quer entender essa história? Entra aqui no link abaixo. E lembrando, pessoal, na nossa assinatura anual, por menos de R$1 por dia, vai estar ganhando livro de graça, com frete grátis, direto para sua casa, além de acesso à Epoch TV,
e a tudo que a gente está trazendo de conteúdo premium, documentários traduzidos, documentários originais do Brasil, entrevista exclusiva, tem muita coisa especial por ali. Para a gente encerrar então, Manu, se você quiser segurar aí antes de eu fazer a chamada final, tava bonito aqui, né, com os dois segurando. Vamos lá então, ó, pessoal. Vindo de graça aí os 9 comentários sobre o Partido Comunista com frete grátis na assinatura anual, menos de R$1 por dia é a melhor forma de nos apoiar. E só para vocês terem uma ideia do que você vai estar ganhando, então com a assinatura, vai ganhar acesso a todo o conteúdo premium, vai ganhar os 9 comentários de graça com envio gratuito, vai ganhar acesso às lives especiais que eu fiz com o Dr. Pang Yaohao, um sobrevivente do regime chinês e estudioso de China, citando o livro e estudando o assunto. Pessoal, tá imperdível, clique no link abaixo, saiba mais, e só para vocês terem uma ideia do que vocês ganham então assinando, conheça A Guerra Final, mega documentário em 6 partes, mega produção do Epoch Times original, relatando a disputa estratégica entre China e Estados Unidos. Só o livro e o documentário já valem aí bem mais, na minha opinião, do que o que você vai ganhar, do que o que você paga. É muito conteúdo, é muita coisa, dezenas, centenas aí de conteúdos para você curtir na Epoch TV Brasil, nossa plataforma. Vamos terminar com o trailer então? Vale destacar, Marcos... Mano, pode falar. Não, e vale destacar para a nossa audiência que todas as semanas a gente tem atualizações na Epoch TV Brasil, novos conteúdos especiais. Então, não é que a gente tem alguns conteúdos lá e são só aqueles. Todas as semanas tem conteúdos novos. Então, a plataforma tem conteúdos muito legais e muito únicos que dificilmente vocês vão encontrar em outras plataformas aqui do Brasil. É isso, pessoal. Se isso aí não convenceu, eu não sei mais o que convence. Conheça então A Guerra Final, o link está aqui embaixo, é só um dos conteúdos aos quais você vai ter acesso. E eu vejo você amanhã, 5 da tarde, aqui no Epoch News. Obrigado, Manu, obrigado a você, foi um prazer e uma honra. Assine, o livro aí está no correio, só esperando você fazer a encomenda. I thought it was a joke. I never thought it could become true now. It is terrible that CCP has gotten so far along in this 100-year plan, but they've gotten really close to succeeding. The goal and the objective for this World War III scenario for the Chinese Communist Party is to defeat the democratic system. The Wuhan virus gave China a good opportunity. Yes, we're in World War III now. But it's a third world war that the United States and the rest of the free world has never been prepared for. The Epoch Times investigation team had studied the CCP for years. But this time, what we uncovered was yielding evidence beyond our imagination. When they tell you they are weak, that's when you watch out. Deng Xiaoping made it very clear. The reason we open our door, open our market to the US, just we want their money. take their money, take their technology, and get rid of them at the first opportunity. This is the most ambitious regime in history. Sooner or later, we are going to defeat America. We face the prospect of becoming a U.S. system with Chinese characteristics in the not-too-distant future. Destroying the free world and your life, your happiness, and your children's future. We must live, you must die. This is straight out of the communist playbook. We are giving of our life's blood so that the Chinese Communist Party can survive and thrive.